Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando com mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa que está muito disposta a querer falar sobre arte, a vir aqui trocar experiências com a gente, que está sendo muito legal, aliás. Então, primeiro eu quero agradecer muito a todos que passaram por aqui, que estão fazendo parte da equipe, e todos aqueles que estão se disponibilizando a conversar aqui com a gente. E essa pessoa que aos poucos eu ouvi falando de alguma coisa ou outra, mas a gente sempre tira limpo aqui sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa que vamos conversar hoje é o Fábio Carvalho. Eu falei certo? É Fábio Carvalho ou Fábio de Carvalho? Fábio de Carvalho. Ok, Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathan. Eu que agradeço a VTM pelo convite e é um prazer poder disponibilizar meu conhecimento aqui e o que eu sempre tenho para poder trocar com vocês. Beleza, Fábio. Então vamos começar, gente. Fábio, geralmente aqui na rádio a gente sempre faz de praxe para dar início à nossa conversa entender um pouquinho o início de todo mundo. Eu quero entender um pouco como foi esse seu início de contato com a arte. Não necessariamente como você se tornou um profissional, mas como é que começou esse seu contato com a arte? Se foi com o teatro mesmo, se foi com a música, se foi com a dança, se foi com artes plásticas, enfim. Como é que foi que começou para você essa relação íntima com a arte? Foi através do cinema. O meu pai sempre me levou muito no cinema quando era pequeno. Eu acho que fora do ambiente doméstico, o cinema foi a primeira arte, assim, fora da coisa de dentro de casa com a qual eu tive contato. Uhum. E eu ia no cinema direto, meu pai era sempre que me levava, e foi ali que eu comecei a prestar atenção nas coisas e tal, em como as coisas funcionavam. E casando com isso também, eu cresci num ambiente muito musical. Meu pai e minha mãe sempre escutavam muita música também. E as festas de final de ano, por exemplo, na casa da minha avó. Então, foi vindo assim por uma coisa natural. O teatro ele veio um pouco mais tarde, né? Porque o teatro ele sempre foi uma arte mais elitizada, mais fora da realidade de quem não tinha grana, assim. Ainda mais na época que eu era pequeno, né, ali no meados dos anos 80, anos 90, o teatro não era uma coisa popular para se levar, por exemplo, seria pouquíssimos espetáculos infantis para você levar uma criança para assistir. Então eu tinha muito pouco contato com o teatro. Mas eu ia muito em circo, ia em cinema, escutava muita música. Então meu pontapé inicial com a arte, sim, veio dentro do ambiente de dentro de casa mesmo. Entendi. E nesse caso, vamos dizer, essa vontade de fazer ou de conhecer mais foi ali no cinema? Jogando aqui em específico, foi a primeira coisa que você me falou. Foi através do cinema e também da televisão, porque como eu ficava muito sozinho quando eu era pequeno, porque minha mãe e meu pai trabalhavam e minha avó cuidava de mim, minha avó ficava fazendo as coisas de dentro de casa e eu ficava assistindo muita televisão. E eu assistia muito desenho, assisti um programa da década de 80, que eu não sei, provavelmente você já não deve ter ouvido falado, chama Bambalalão, em que o programa acontecia dentro de um ambiente de circo, tinha um palhaço, tinha a bailarina e tal, tinha os fantoches, eles trabalhavam muito com essa parte teatral, com essa parte circense do corpo e tal, e eu cresci dentro desse ambiente ali dentro de casa assistindo muito isso. Então, esse meu caminho, assim, para a questão do teatro, ele acabou se baseando também um pouco dentro disso. E foi ali que nasceu alguma coisa, assim, eu acho. Porque nessas minhas brincadeiras de quando às vezes eu ficava sozinho, eu inventava histórias na cabeça, eu fazia coisas, eu sempre pude falar muito sozinho, falo sozinho até hoje. Uhum. Tinha amigo imaginário, coisas que eu acho que todo artista deve ter. Eu nunca parei para conversar com um artista para saber se ele realmente, né, se meus amigos e minhas amigas tinham amigos imaginários quando eram pequenos e tal. Mas eu criava muito isso dentro da minha cabeça, histórias
com começo, meio e fim, histórias que tinham vilão, que tinham um cinto, e aí acho que veio daí também. Entendi. É legal saber disso, porque, vamos lá, eu já sou um bom exemplo também, que eu tive amigos imaginários na minha infância, porque eu sempre, aqui na rádio, eu sempre falei pro pessoal que meu pontapé inicial com a arte foi com música, né? Inicialmente, comecei a me preparar, a me relacionar melhor com a arte com música, mas o meu intuito, a ideia principal para mim de entrar na arte foi por conta de desenho. Eu gosto muito de ver desenho. E a minha ideia era, tipo, depois que eu descobri que eram pessoas que estavam dando vozes para aqueles personagens, eu queria fazer aquilo. Não que eu tinha a ideia brilhante de ser um dublador. Eu nem sabia o que era ser dublador até pouco tempo atrás. Mas para mim a ideia sempre foi de, ok, eu quero um dia minha voz tá saindo da boca daquele personagem ou de um outro personagem em si. E aí dali eu sempre brinquei muito com bonecos também, assim, para poder já me auto-treinar para isso. Para esse boneco fazer uma voz X, para esse uma voz Y. E aí tinha o amigo imaginário que me ajudava nessa brincadeira. Então para mim começou assim também com esses estímulos, assim, até com o próprio cinema. No caso, não tanto cinema, mas a TV me ajudou muito nisso por conta do desenho. Ah, bacana. O meu pai e o meu tio, eles sempre embarcaram muito nessas... Eles entravam comigo e com meu primo, assim, nessas ideias. Eu tenho um primo meu chamado Thiago, que ele é um pouco mais velho do que eu, e que a gente tinha muito esses negócios também de brincar. O meu tio, ele tinha um aparelho de rádio na casa dele, rádio pirata, e aí a gente fazia umas radionovelas, assim, sabe? Meu pai, eu tinha um gravador daqueles antigos que meu pai comprou pra mim uma vez, aí me identifico muito com o Lucas Silva do Mundo da Lua. Sim. Eu tinha um gravador, aí meu pai, mas era muito antigo o gravador, e aí meu pai a gente fazia por exemplo, a gente contava uma história, né, meio que uma radionovela, e a gente contava, tem cavalo na cena, a gente pegava 2 tampinhas de desodorante assim e ficava batendo na madeira do guarda-roupa para fazer o galope do cavalo. E foram coisas assim que é óbvio, né, era desse jeito que era feito no ambiente de radionovela, mas que meu pai acabou levando isso para mim. E meu tio, com esse negócio da Rádio Pirata que ele tinha, eu criava sátiras de novela com meu primo. E aí a gente inventava nomes para os personagens e ficava criando ali. Então, essa minha parte da criatividade, ela foi muito incentivada pelo meu pai, assim, isso me ajudou muito. E meus primos e primas também estavam tudo ali, então a gente acabava, assim, contagiando um ao outro, assim, com esse tipo de coisa. Uma outra prima minha, a gente colocava, às vezes, os discos do Fábio Júnior para tocar, ficava inventando videoclipe dentro do quarto, ficava encenando cena de novela. Então, a imaginação já vem fértil desde pequena, assim. Caraca, que legal. No meu caso, a minha imaginação, acho que ela fluía mais para mim mesmo. Eu não sei, eu não gostava muito de dividir as minhas piras com outras pessoas. Chegou um momento que eu comecei a externar muito e aí as pessoas queriam brincar comigo para entender do que eu tava brincando comigo mesmo. Mas para mim sempre foi algo muito interno, assim, para as coisas acontecer. Mas aí você teve essa relação sua, né, com brinquedos, com as novelas, com os filmes e afins. E aí, quando foi que você falou assim, ok, acho que essa brincadeira é algo que eu quero levar um pouco mais a sério? Como é que você foi? Você foi buscar uma escola? Ou, sei lá, na sua escola teve alguém que falou assim, existe uma coisa chamada teatro? Ou, não sei, como é que foi isso? Então, já nessa idade, já de 3 ou 4 anos de idade, é engraçado como veio de uma maneira muito natural. Eu já sabia realmente o que eu queria. É muito engraçado isso, né? Mas é uma coisa que eu já almejava desde pequeno, porque em casa a gente sempre assistiu muita televisão, minha mãe assistia novela e eu de uma certa maneira acompanhava também, e eu ficava meio que encantado com aquelas coisas que eu via na televisão. Uma coisa que me chamava muita atenção eram aquelas chamadas que vinham na TV um pouco antes de uma novela estrear, né? Tipo assim, tá num processo de trocar de novela. A novela tem uma novela que tá no fim, a outra que tá pra estrear, e eles colocam aquela chamada de elenco na novela, né? Aí vem, assim, uma música, vem o rosto do ator ou da atriz, coloca o nome embaixo, e meu sonho era, e ainda é, ver a minha cara estampada numa chamada dessas, assim. Eu sempre fiquei imaginando, vendo essas coisas, assim. E ali foi que eu já comecei a perceber realmente que eu tinha o que eu queria fazer.
Mas eu sabia que o caminho inicial é engraçado. Eu também não me pergunta como, mas eu não sei te explicar assim. O caminho inicial nunca, na minha cabeça, nunca foi pela televisão ou pelo cinema. Eu sabia que eu tinha que estar ali, mas eu sabia que o caminho inicial não era por ali. E aí, quando eu fiz meus 9, 10 anos de idade, eu comecei... Tudo que eu fazia na escola era voltado para alguma coisa de interpretação, mas eu não sabia ainda que aquilo era linguagem teatral. Às vezes, quando a gente tinha algum momento, assim, em aula que estava livre, eu me juntava com as meninas e com os meninos com quem eu tinha amizade ali, a gente ficava fazendo cenas do Chaves, dentro de sala de aula. E era uma zona, porque todo mundo falava em cima do outro, mas ali eu comecei a entender que alguma coisa começava a ser. A primeira vez que eu tive contato com o teatro, como espectador, foi nessa época que eu assisti um espetáculo na escola chamado O Mundo Mágico do Arco-Íris, que eles se apresentaram na escola onde eu estudava. E como ator, foi num espetáculo da quinta série, que fizeram sobre gravidez na adolescência, que a gente estava, a professora deu livros a respeito desse assunto, e cada aluno podia escolher um livro. Ela tinha dado acho que 5 livros ali, cada um escolhia um, e a sala montou um espetáculo, e eu fui o pai do menino que engravidava a menina do espetáculo. E a minha fala era só essa, eu sentava e falava assim: ela só vai ficar em casa até o final da gravidez. Essa era a minha fala na peça. E aí eu saía e não acontecia mais. E aí passou, mas eu sempre ficando com aquilo na cabeça. Os amigos com quem eu tinha, a gente sempre teve uma visão muito crítica das coisas, a gente conversava muito sobre filme, sobre música, sobre artes em geral. Quando eu cheguei na 8ª série, que eu estava com 14 anos, aí eu falei, vamos fazer alguma coisa assim. E aí a gente fez uma montagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo para um trabalho de história. Aí dali para frente eu me apaixonei, aí realmente eu tive a noção de, não, eu realmente quero fazer isso. Em determinados momentos, assim, vários momentos da minha vida eu acabei, né, deixando isso para trás por questão financeira. A gente sabe o quanto a arte é instável no nosso país e tal, no mundo, né, de um modo geral. Mas foi ali que eu me toquei de que eu realmente queria fazer aquilo. E aí, daquele momento em diante, tudo que surgia na minha vida para eu fazer assim de maneira diferente, eu incluía o teatro de alguma maneira. Então, trabalhos que eu tinha que fazer apresentação na escola, ou coisas assim, eu sempre fazia aquilo de uma maneira diferente e teatral. Foi aí que a coisa entrou. Para me profissionalizar mesmo, eu demorei muito tempo. Eu fiquei um longo tempo, assim. Eu cheguei a prestar vestibular para a FUVEST, de artes cênicas, e eu não passei. E nunca mais prestei, porque eu acho que a FUVEST é um dos mais cruéis instrumentos de inserção de pessoas num ambiente que não é para quem é pobre, né? Ele é tido como pobre, mas não é para quem é pobre. E aí resolvi nunca mais prestar FUVEST, mas aí com 30 anos, eu tinha acabado de sair do processo de depressão, eu resolvi começar a me profissionalizar. Aí eu fui procurar um curso, fui parar no ETA, e aí lá eu dei de cara com o Rodney, que é o meu padrinho, é o meu fado padrinho, eu falo isso pra ele, eu amo ele de paixão. Beijo, Rodney! Foi ele que meu primeiro diretor, e aí eu comecei. Ai, que legal, que legal. E aí, como é que foi para você? Acho que num passadão geral, né? Porque, se eu não me engano, você chegou a se formar no ETA, não é? Me formei, sou formado pelo ETA. Legal, legal. E como é que foi essa vivência no ETA, né? Acho que é muito... Além da vivência do ETA ser muito única, torna mais único ainda cada processo com cada professor e turma aqui. Mas como é que foi para você? Foi o início de um sonho, que era o que eu queria fazer desde pequeno, mas até então eu nunca tinha parado. Eu sempre gostei muito de estudar, né, de ter aquela rotina de ir para a escola e fazer e tal. E o ETA voltou a me dar isso depois de muito tempo parado de estudar. E eu, dessa maneira, eu estava voltando a estudar algo para o qual eu realmente queria me profissionalizar. E eu fiquei encantado com aquilo. Daí, realmente, foi que a coisa aconteceu. Mas eu costumo dizer para todo mundo que, não desmerecendo as outras escolas, é claro, mas eu costumo dizer para todo mundo que o ETA, ele forma gente de teatro mesmo, sabe? Gente raiz, né? Porque ali você faz, por exemplo, de uma maneira ou de outra, você tem que montar um espetáculo de um dia para o outro. Você faz, acontece, a gente sabe que acontece e que faz. E
E foi assim que eu aprendi. Então, eu acho que quando existe, por exemplo, eu aprendi da maneira mais apertada, né? Que é o que o ETA ensina a gente. Olha, é pauleira, é pegar, fazer, é mão na massa, todo mundo faz de tudo. Então, hoje, quando eu pego uma coisa maior para fazer, eu fico mais tranquilo. Então, o ETA me ajudou muito nesse sentido, assim. Eu gostei muito do processo todo que eu tive lá. Enfim, sou cria de lá, né? Então, Mas foi lá que eu aprendi tudo que eu sei de base de teatro, assim, do que você tem que fazer, de como se portar, de que você precisa estudar a vida inteira a partir do momento que você opta por ser ator, por ser atriz, de como se portar com o teu colega, do jogo que você tem que ter em cena, a importância que é você estudar um personagem, você não só colocar um figurino lá para fazer, foi tudo de lá. Então, assim, eu devo muito ao ETA, sabe? Devo muito mesmo. Foi um lugar por onde eu tenho muito orgulho de dizer que eu passei, foi por lá. Sim, eu também morro de orgulhos pelo ETA, porque é muito legal quando eu converso com alguns amigos, né, que estudam em outras escolas ou se formaram por outras instituições e afins. Aí eu falo para eles o quão enriquecedor é essa lição empreendedora que o ETA nos traz, sabe? Traz de um jeito de um jeito desafiador até, porque a gente passa pelo primeiro módulo, né, com aquela ideia de que, ok, acho que é assim que a escola tá querendo que a gente siga, né, a sua metodologia. Aí você muda de módulo e já fala, ok, não era bem isso que eu tava pensando, porque você já tem a responsabilidade de montar um espetáculo. E para quem nunca fez nada, é uma bomba no colo, mas é uma bomba necessária. Porque depois que você vai pro mundo, você vê que muitas pessoas não têm nem noção, por exemplo, de onde ela começa para poder procurar um teatro, para poder locar, sabe? Eles já começam jogando a gente no fogo, e isso é ótimo para a gente poder aprender a se defender, para a gente aprender a criar a nossa maturidade artística. É uma escola, assim, muito boa. É claro, tem os seus porvires, como todas as outras escolas, é uma escola que não agrada a todo mundo, que tem seus prós, seus contras, mas enfim, foi de lá que eu vim e eu falo com todo orgulho, com todo carinho que eu sou cria de lá. Eu também. Mas, Fábio, deixa eu perguntar, né? Que acho que essa é uma das partes mais interessantes de quando a gente, pelo menos pra mim, quando eu tô conversando com vocês. Aí, quando você se formou, né? Você foi lá, beleza, você se formou no ETA, pegou o seu certificado, seu registro, ok. O que é que você fez? Porque é impressionante, porque quando a gente tá nesse processo da escola, né? A gente tem um certo suporte para entender como vai seguir. Você vai se preparando, vamos lá, como eu falei, o módulo 1, você se prepara o módulo 1 inteiro para poder passar e ir pro módulo 2. Aí, módulo 3, enfim. Aí, quando você termina, o que é que você, Fábio, pensou, assim, para você em relação à sua vida artística? O que seria fazer? Como é que foi essas decisões? Então, quando você se forma com vontade, né? Com tesão de fazer aquilo acontecer e tal. Principalmente porque quando a gente faz o módulo 5, você fica 3 meses em cartaz. A metodologia, né? Na época que eu me formei, a metodologia deles era essa. Você ficava 3 meses em cartaz lá. Só que a gente lida com a realidade, como eu já falei, de que dificilmente alguém consegue. É difícil, é muito prazeroso, é gostoso, mas é difícil você se manter como artista no Brasil. E aí, mesmo você se formando no ETA, né, que foi o que aconteceu comigo, na época que eu me formei, eu tinha um trabalho, uma outra fonte de renda, que era um trabalho registrado, que era CLT e tal. Então, na época que eu me formei, é claro, eu queria realmente conseguir viver como um ator, mas eu sabia que naquele momento aquilo não era possível. Então, eu fui galgando e tentando construir direitinho para que as coisas pudessem realmente acontecer, entrar na minha vida do jeito que eu queria fazer. Então, num primeiro momento, quando eu me formei, eu sabia que a minha formação ali, né, o meu fim de quinto módulo ali, ele era só um passo. Mas eu ainda precisaria continuar caminhando pelas minhas próprias pernas para poder começar a viver eu mesmo como unicamente como artista, assim. Então, se eu disser para você que mudou alguma coisa logo que eu me formei, eu tô mentindo, assim. Para mim foi apenas um processo, né? Naquele momento, assim, foi apenas um processo, tá? Me formei, foi legal, foi bacana, eu gostei, mas eu demorei um pouco para conseguir
enxergar e saber onde buscar situações para poder viver como ator. Sim, sim. É muito legal você ter falado isso, porque eu conversando com Augusto, foi a mesma, vamos dizer entre aspas, né? Foi a mesma resposta que eu recebi de, beleza, e aí, você se formou? Me formei, aí eu continuei, porque é muito legal, como eu reparo, né? Pelo menos eu venho reparando, que em específico para nós, artistas / atores, né? O processo de se formar é parte do processo maior, né? É claro que para as outras profissões também, porque o pessoal quer exercer a profissão. Mas pra gente não tem muito esse pique de, ok, vou comemorar. Não, ok, agora próxima etapa, porque eu já tava correndo atrás da próxima etapa. Pra mim, aquilo ali é parte do processo para chegar para a próxima etapa, que é real, é a mais desafiadora, que é você encarar o mundo real e falar, beleza, como eu vou viver disso agora? Como eu vou tornar isso rentável para mim? Porque as outras carreiras é basicamente assim, você se forma, me formei, agora eu vou trabalhar. A gente não, a gente se forma, me formei, agora, foi bem que você falou, agora eu vou continuar. Porque você não para de estudar. Você está sempre precisando se estudar, você está sempre precisando renovar seu portfólio, renovar as coisas que você precisa incluir na tua vida como forma de abranger o teu leque de possibilidades para trabalhar com teatro. Agora, com essa questão da pandemia, a gente precisa aprender a se utilizar dos meios tecnológicos e desse meio à distância para poder fazer um teatro online, que para mim é péssimo. Eu não consegui me adaptar a esse tipo de linguagem. Eu nem sei explicar direito, porque assim, para mim isso não é teatro. É alguma coisa entre o teatro e o cinema e tá ali no meio campo com a internet, mas que não é teatro ainda. Mas é uma coisa com a qual você precisa estar sempre buscando coisas, você precisa estar sempre lendo. É uma coisa cotidiana que você faz, né? A gente estuda Stanislavski logo no começo que a gente entra para fazer teatro, mas a preparação do ator, a construção do personagem, a construção de um papel, que são as bases da teoria do Stanislavski, elas te seguem pela vida toda. E por isso que é uma coisa que você precisa sempre continuar. Então, você terminou de fazer um curso ou de se formar na faculdade, alguma coisa assim, eu vou continuar. E as outras carreiras não é assim. Geralmente você já termina já tendo algo encaminhado, né? Quando você termina, por exemplo, a faculdade de Direito, de Medicina, não estou generalizando, porque a gente sabe que é difícil para todas as áreas, mas a área artística em si, ela é mais limitada nesse sentido, é mais complicadinho. É mais complicado mesmo, porque como você mesmo estava falando, né? Porque a pessoa termina, já tem uma ideia mais ou menos encaminhada, tipo, ok, vamos ser, exemplo, medicina, né, gente? Ok, terminei aqui, acho que agora vou tentar entrar num consultório, vou tentar entrar para um hospital, uma coisa assim nesse sentido. Legal. Se a pessoa passar, para ela, entre aspas, por favor, já é quase uma garantia de vida, que ela vai ter um trabalho lá para poder seguir até o fim até a aposentadoria, ou se quiser continuar à frente. A vida artística é muito diferente. Você vai trabalhar para até o próximo contrato, né? Você vai fazer um contrato, depois vai fazer outro contrato, depois vai fazer outro contrato e vai seguindo assim. Então, o grande desafio é você buscar o próximo contrato e ainda assim continuar se aperfeiçoando, porque se chega um momento que você estagna, já era. Então, por isso que é tão importante entender o processo do ator, de que não é que a gente está desmerecendo a etapa da escola, muito pelo contrário. Eu amo o ETA, eu adoro o processo que eu tenho por lá, que eu tive por lá, com as pessoas que me relacionei, mas eu tenho que entender como vou seguir agora, né? Porque agora não tem mais a escola me dando suporte. Eu não tenho meus amigos da turma que vão falar assim, beleza, gente, agora vamos montar uma peça aqui, vamos apresentar uma parada. Posso tê-los? Posso, claro que eu posso. Que é um meio também de fortalecer a arte. Mas na relação do imediatismo, como seguir, né? Como proceder? Você vai seguir sozinho nessa? Vamos lá, você vai tentar entrar para fazer cinema ou TV, ou você vai participar da dublagem, ou vai continuar no próprio teatro, ou vai explorar as outras ramificações do próprio teatro? Não sou eu que vou te trazer essa resposta para si mesmo, mas é entender que o processo não para e as coisas vão acontecendo. E você não consegue se manter sozinho também. O teatro, ele é sempre feito em grupo. E aí, por exemplo, você vê a quantidade de companhias e de grupos que
você forma, desde que você começa a fazer um curso, isso não só no ETA, em todos os outros cursos que existem. Você forma um grupo de pessoas ali no primeiro módulo, a gente vai trabalhar para sempre junto, porque a gente vai estar sempre ali, a gente vai sempre se amar, gratiluz, não sei o quê. E quando você começa a conviver com as pessoas e a tentar encaixar as ideias divergentes que tem de uma ou de outra para poder fazer algo fluir de maneira natural, você começa a perceber que a coisa é muito mais complicada do que você acha. Principalmente por quê? Porque tem divergência de opiniões, é muito ego envolvido. A gente, quando entra para fazer teatro, a primeira coisa que muita gente pensa é tipo, eu vou ficar famoso, eu vou querer aparecer, eu só vou fazer protagonista, quero ficar com a minha cara estampada lá. O que não é um erro, porque geralmente é o que a sociedade vende, né? Que você só é bem sucedido sendo artista se você for famoso. Então a gente acaba buscando por isso. Não, total. E faz parte do processo. Que eu tava falando com mas acho que foi mais por off mesmo, com a Ana Gomes. De que... Foi mais por off, mas que ela tava falando, né? Que a gente tava conversando sobre o processo da fama, né, em si. Você pode querer ser famoso, mas não necessariamente você vai ser artista, sabe? Se você fizer um bom trabalho, se você desenvolver um ótimo trabalho, continuar evoluindo suas pesquisas, suas técnicas, apurando sempre tudo, vai chegar um momento que a fama pode chegar como uma consequência do próprio trabalho que você já está desenvolvendo artisticamente falando. Ou não, e se ela não chegar, não quer dizer que você não seja uma pessoa bem-sucedida. Você vê pessoas bem-sucedidas em diversas áreas e essas pessoas, de repente, não são famosas. Você vê pessoas que trabalham por trás das câmeras, por trás dos bastidores de teatro, que são extremamente bem-sucedidas e necessariamente não são famosas, sabe? Então, por isso que eu acho que o inicial, né, pelo menos para mim no ETA funcionou muito, foi esse baque de realidade. De que o glamour, né, vamos dizer, esse grande glamour que as pessoas buscam, pode ser que não vá chegar para você, se for chegar, não vai chegar tão cedo. E tudo bem, faz parte do processo da vida e que a arte pode trazer outras opções que você pode amar muito. Com certeza, exatamente. Fábio, continuando a nossa conversa aqui, e hoje você continua com o processo de arte ainda, certo? Depois de um tempo, assim, porque foi como eu te falei, assim que eu me formei no ETA, eu tinha um trabalho, me fugiu a palavra agora. Vamos usar a palavra tradicional. Tinha um trabalho tradicional ali, de cumprir horário, de bater cartão e tal, porque era o que me mantinha minhas contas e era como eu sabia trabalhar desde que eu me entendia por gente. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei assim, com carteira registrada, vale transporte, convênio médico, benefício e tal. Então, você vem nesse acúmulo de aprendizado e de costume, de hábitos que a sociedade te coloca, e aí quando você se vê numa situação que de repente você precisa largar tudo isso, que te deixa confortável, que te deixa dentro de uma zona ali de conforto, de você dizer, eu não posso largar isso, porque todo mês eu sei que eu vou ter certinho ali para pagar meu aluguel, para pagar minha conta de luz. E aí eu comecei a enxergar realmente que eu precisava, assim, que naquele momento eu não tinha como. Só que com o passar do tempo, realmente, eu comecei a me questionar e a fazer coisas que dava para incrementar aquilo que eu tinha no meu dia a dia. E aí, quando foi em 2016, uma amiga minha de infância, que era coordenadora de uma escola, ela me chamou para dar aula de teatro na escola onde ela dava aula. E eu nunca tinha me imaginado na vida dando aula para alguém, nunca tinha me imaginado como professor. E aí eu fui e foi outra coisa pela qual eu me apaixonei. Foi a questão da educação aliada à questão artística. E aí eu juntei essas duas coisas e foi aí que eu comecei a me questionar, eu preciso começar a viver de arte. E aí naquele ano eu trabalhava numa empresa com telemarketing e eu dei um pontapé no emprego que eu tinha, falei, eu vou realmente viver disso. E eu tinha um grupo, uma companhia com quem eu tinha trabalhado há um tempo atrás, que eles estavam precisando de atores para excursionar pelo Sul, para fazer uma turnê no Sul com espetáculo infantil. E aí eu fui, e aí eu comecei, aí terminou a temporada daquele espetáculo infantil, eu comecei a fazer um outro espetáculo com eles,
E aí, por 1 ano e meio, eu consegui me manter só com o teatro. Então, foi ali que eu tive a noção de que dá. É claro, você rala mais do que as outras profissões. Eu acredito, não posso dizer com propriedade de causa, porque eu não tenho as outras profissões para poder dizer isso. Mas em relação a mim, eu sei que é uma ralação diária. É uma coisa diária de você precisar procurar teste, você está sempre precisando olhar no Facebook, você precisa ficar o tempo inteiro ligado na internet para ver se estão precisando de ator, se estão buscando, se estão isso, aquilo. É muito cansativo nesse sentido, mas por outro lado é muito prazeroso. E é verdade, sobre a vivência, né? Acho que a própria vivência de teatro, eu penso que mais do que a própria... Eu jogando por alto aqui, pensando comigo mesmo. Eu acho que em relação, vamos dizer, à vida de cinema e TV, eu acho que a teatro é a que depende mais da constância, sabe? Da constância de, vamos dizer, se você está só trabalhando como ator, a constância de espetáculos que você estiver fazendo. É legal você sempre estar fazendo pelo menos um, mas se você conseguir, sei lá, se você conseguir lidar com 2, é melhor ainda, para, vamos dizer, financeiramente falando. Ou se você estiver trabalhando numa própria companhia já e você tiver outras funções com eles, tá sempre envolvido em mais de um projeto diferente que a companhia está tentando desenvolver. Mas é bem legal saber que você conseguiu viver por 1 ano e meio só com teatro. Muito legal mesmo. Porque é muito difícil. E foi um período de realização muito grande, porque eu estava dando aula, que como eu te falei, foi no meu primeiro semestre da faculdade, de teatro também que eu estava fazendo. Então, eu vivi 1 ano e meio, assim, absolutamente de teatro. Eu estava estudando teatro, eu estava fazendo apresentação e estava dando aula de teatro. Então, durante 1 ano e meio, assim, eu devorei teatro, assim, no máximo. Foi um período muito produtivo, assim, artisticamente falando pra mim. Foi muito, muito bom. Ah, que maravilha, que maravilha. E agora, seguindo um pouco mais adiante, não sei como está sendo a sua relação ainda com o período acadêmico, mas nesses últimos 2 anos estamos enfrentando uma pandemia ferrenha, que as coisas vêm acontecendo, ainda estamos passando pela parte de superação disso tudo. Mas para você, como é que foi esse processo da pandemia? Foi péssimo, porque foi meu último ano da faculdade. O curso de teatro ele foi todo presencial até o 2º ano. E aí no último ano, que foi em 2020, foi todo online. E foi uma maneira nova de, entre aspas, fazer teatro, porque foi o que eu já te falei. Para mim, o que foi feito ali não foi teatro. O meu TCC, ele foi online. A gente precisou... O espetáculo, na verdade, ele não foi apresentado ao vivo, ele foi apresentado online. Nós fizemos a gravação, né? Então, foi um filme, na verdade, que a gente fez. Eu digo para todo mundo que meu último ano de faculdade, ele foi uma mistura de teatro com cinema, porque a gente tinha a teoria teatral com a linguagem de cinema sem ter a base da linguagem de cinema. Então, o cinema ali a gente aprendeu na marra como fazia. E para mim foi péssimo, porque o teatro, para mim, ele tem que ter essa troca do ator e da atriz com o público. Se não tem essa troca, não tem teatro. E sendo online, e mesmo que existam pessoas ali te assistindo ao vivo e tal, é diferente, não tem a troca, você não sente como a plateia tá, não é todo mundo que, por exemplo, quando tá assistindo, tá com a câmera lá ligada, com o olho ligado em você, por mais que a gente se proteja ali com a quarta parede quando a gente tá em cima do palco, a gente sente as pessoas olhando, a gente sente as pessoas respirando, isso tudo faz com que o espetáculo ganhe um peso e ganhe uma vivência, uma vida que não tem através aqui da tecnologia, sabe? Valeu como experiência, mas valeu como uma experiência da qual eu não me adaptei e eu não gostei. É uma coisa que eu tenho que rever em mim, porque eu entendo que o caminho das coisas ele segue para isso, né? Pra gente se utilizar cada vez mais a tecnologia e se afastar cada vez mais do contato físico com alguém. Isso em todos os campos da vida, não só no teatro. Mas o teatro, ele é o campo profissional que, a meu ver, é o que mais vai sofrer com isso. É o que já está sofrendo, eu acho. Mas não dá para brigar com o mundo, né? Então... Mas é o que eu estava falando com a Bernadette, né? Sobre a relação dessa evolução. E nesses últimos 2 anos, essa evolução desesperada que o teatro teve em relação com a tecnologia. Eu não sei. Eu ainda tô meio dividido em relação
a esse meio de fazer teatro. Eu acho que pode sair coisa boa. Eu vi umas coisas interessantes que saíram, muitas coisas que eu também não curti muito, mas eu acho que esse faz parte do processo que o teatro vai sofrer. Eu vejo que, ainda mais para nós que fazemos, e obviamente para o público que já gosta e tem essa frequência de ir no teatro, eles vão fazer 1000 vezes questões de ir ao teatro do que ficar em casa e ver espetáculo por meio de uma tela. Mas eu acho que por em relação de experiência, experimento com os atores, eu acho que pode rolar bastante espetáculo. Não sei como vai ser esse ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, 4, 5, mas eu creio, imagino que vai ter muitos experimentos de espetáculos onde seja um elenco de 8 pessoas e 2 ou 3 atores, eles não estão necessariamente no palco, sabe? Porque a logística da dramaturgia pediu isso, ou da forma que foi planejado o espetáculo pediu isso. Eu não sei, mas eu imagino que daqui para frente não necessariamente vai acontecer essa troca de não vamos mais estar no espaço físico teatro para poder fazer só online, mas os dois vão começar a se misturar, mas não para todo tipo de espetáculo. Vai ter sua própria vertente em específica, onde essa fórmula vai acontecer melhor. Talvez. Eu até me corrijo aqui do que eu falo, porque eu não tive ainda essa experiência de fazer de apresentar um espetáculo ao vivo e online. Uhum. A experiência que eu tive foi de fazer uma gravação de uma história que a gente pegou uma linguagem teatral e transformamos ela em linguagem audiovisual. Era um espetáculo gravado, era editado, então assim, não era teatro. Eu não fiz ainda essa experiência de ter algo ao vivo eu fazendo aqui, ter alguém me assistindo aqui do outro lado, teatralmente falando. Mas não sei, vamos ver aí como é que rola isso, se algum dia pintar esse tipo de oportunidade. Mas honestamente é algo do qual eu torço a cara assim, para fazer, não é algo que me agrada fazer, não, e nem que eu vá procurar fazer. Se aparecer no meu caminho aí de apresentar algo assim, tá, ok, vamos lá para tentar a experiência. Mas não é algo que eu procure fazer, não. Porque foi o que eu te falei, foge daquilo que eu, Fábio, entendo como teatro. Uhum. E só perguntando mesmo sobre esse processo que você fez, né, desse espetáculo, era vocês no palco que acabou fazendo a gravação dali? Ou foi meio cada um na sua casa e gravou? Nós fizemos um processo em que nós nos encontramos. No período da pandemia a gente se encontrava, né? Todo mundo com cuidado, não tinha vacina ainda. Não, mas enfim, a gente precisava se formar e a gente precisava fazer esse trabalho de conclusão de curso. Então nós nos encontramos na casa de uma das pessoas e tomávamos todos os cuidados, ficávamos de máscara, só tirava a máscara na hora de gravar. E nós tínhamos realmente uma locação, por isso que eu falo para você que foi um cinema. A casa dessa pessoa foi uma locação, a gente usava jogo de luz. Depois que tudo finalizou, a gente grudou as cenas uma na outra. A gente gravou, por exemplo, uma das cenas a gente gravou num determinado momento, a outra em outro, e depois a gente casou. Então, o meu processo de conclusão de curso, ele foi teatral por conta da titularidade do curso e também porque a gente já tinha a base do teatro, né? Eu e as pessoas que fizeram comigo, por conta da própria faculdade e de outros cursos que a gente já tinha feito também. Mas o trabalho em si que nós fizemos para entregar na conclusão de curso, ele foi um longa-metragem, ele não foi um espetáculo teatral. Ele era um texto de teatro e nós transformamos ele num processo audiovisual. Entendi. Eu acho que seria, vamos dizer, em relação à experiência, talvez até um pouco pior se fosse vocês no palco e a casa vazia, sabe? Vocês tendo que atuar para a câmera. Algumas cenas nós gravamos no teatro, mas foram coisas assim que a gente incrementou como devaneios de personagens. Alguma coisa tá acontecendo ali, então vai ficar bonito a gente fazer ali no palco, né, na madeira, no chão do teatro. Mas o 99% do espetáculo foi tudo filmado na casa de uma das meninas. Entendi. E, Fábio, para você, quais são essas previsões agora para o futuro? Para você mesmo, artisticamente falando, você tem alguma ideia do que você está querendo fazer? De como seguir ou nem? Então,
Como eu te falei, quem é artista precisa se virar nos 30 para conseguir pagar a conta, né? Nem sempre você consegue viver exatamente o dia a dia de um ator que está em cima de um palco, que está gravando uma novela, que está fazendo um filme. Então você precisa se virar em 500 para poder fazer. Então você ramifica esse trabalho de um artista, como fazendo recreação, fazendo festa de aniversário, fazendo coisas assim do tipo e tal. Não é o ideal, claro, mas é o que consegue te ajudar a pagar as contas aí nesse momento. Futuramente, o que eu pretendo é continuar trabalhando como ator mesmo, né, de estar ali atuando, de estar trabalhando com uma companhia de teatro, de estar fazendo o que o artista de raiz mesmo faz. Ajudar a montar palco, ajudar a desmontar, ter noção de fazer sonoplastia, de fazer iluminação, de fazer absolutamente tudo que você tem direito. E de estar trabalhando com isso, de conseguir me manter e dizer, olha, realmente essa daqui não é só minha profissão, minha carreira. Minha profissão, minha carreira e meu trabalho. É o que me mantém no dia a dia. Entendi. E, gente, nessa conversa de busca incessante pela arte, de entender as fórmulas, de fazer as coisas e de, sim, trabalhar, de ter o direito de trabalhar como artista, nós vamos encerrando essa entrevista de hoje. Fábio, eu agradeço muito por disponibilizar esse tempo com a gente aqui, foi muito boa a conversa. Pro Marcinho também, que tá aí, ouvindo aí de longe, que tá aqui também no suporte aqui com a gente. E, gente, essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, que disponibiliza esse espaço aqui para nós conversarmos. E se você quiser saber mais sobre nossos projetos e como funciona aqui, a rádio também, pode nos procurar no @IVTM_Teatro Multifuncional, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui no YouTube. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, pode procurar como @NathanAssis, tanto no Facebook quanto no Instagram. Fábio, você tem alguma rede social onde a gente pode encontrar, conhecer mais sobre o seu trabalho, quando você estiver em cartaz e afins? Sim, @Fábio de Carvalho é o Instagram. E o Facebook é o facebook.com/Fábio de Carvalho ator. Quero agradecer aqui ao Natan, ao Rodney também, que fez o convite para mim, a Andréia, muito obrigado por toda a equipe do IVTM. Vida longa a vocês, muita merda pra gente, muito trabalho, que é o que a gente precisa. Artista, ator e atriz vive desse tesão de trabalhar. Então, desejo isso pra todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade. Pra nós, muita merda e muitos trabalhos, que a gente possa continuar seguindo nessa vida, fazendo aquilo que a gente ama. Arte, sendo artista. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Espero encontrá-los numa próxima e tchau.